Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje sim, boas notícias, né? Hoje mais feliz podendo trazer notícias positivas aqui para vocês, alguns pontos importantes, né? Então, aquele caso todo daquele fundo imobiliário, o MXRF11, a CVM suspendeu aquela notificação que ela fez, mas daqui a pouco eu te explico um pouquinho mais o que isso quer dizer, mas a princípio já é algo positivo no cenário. Outra coisa bem legal, a gente viu uma alta de praticamente 7% no Ibovespa, as ações da Bolsa de Valores, tá? Então um cenário positivo aí, muita gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores, embora os fundos imobiliários tenham caído um pouquinho também, vamos falar sobre isso. Então se você quer saber direitinho o que aconteceu com o fundo imobiliário, com o MXRF11, fica ligado nesse vídeo e mais, vou comentar aí 5 ações recomendadas para investidores no mês de fevereiro, tá bom? Então fica ligado que eu vou colocar essas 5 ações aí na tela também, beleza? Vamos lá! Então galera, nesse vídeo aqui de hoje, a maior lição que a gente vai aprender é que a gente tem que sim estar posicionado. Isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente não consegue prever para onde que o mercado vai, nossos investimentos, tá? Então a gente tem que se posicionar, ou seja, ter aquelas convicções dentro de uma diversificação de carteira, respeitando seu perfil, a gente tem que estar posicionado. Por quê? Né? Alguns pontos importantes. Dezembro de 2021, o IFIX, a média dos fundos imobiliários, subiram mais de 8% em um mês só. Né? Imagina se você estava de fora dessa festa, você teria perdido essa oportunidade. As ações, o Ibovespa, em janeiro de 2021, subiram 6,98%. Então, mais um motivo para você ter ali uma diversificação de seus investimentos para poder aproveitar sempre. Mais um motivo aqui, mais uma explicação sobre essa grande ideia de estar posicionado. Você viu o que aconteceu com o MXRF11, esse fundo imobiliário que deu uma grande polêmica, já fiz um vídeo explicando tudo o que aconteceu. Enfim, a CVM emitiu uma notificação e o MXRF caiu cerca de 10% aí, em torno de 2 ou 3 dias, né? Muita gente vendeu e perdeu dinheiro, né? Por causa disso. Aquelas pessoas que não estavam tranquilas com o seu investimento, o seu case de investimento, de repente a diversificação, né? Porque se você tiver só um pouquinho do seu dinheiro em algum ativo, como por exemplo esse fundo imobiliário que caiu bastante, se você só tiver um pouquinho do seu dinheiro lá, você não vai perder o sono, né? Por isso que eu sempre costumo brincar que a diversificação é o último almoço grátis que existe no mercado, né? Por isso que eu sempre defendo a diversificação. Mas vamos lá, né? O fundo imobiliário MXRF11 caiu bastante, né? Vou até colocar na tela quanto que está a cotação dele agora. Olha só, uma alta de 3,46% hoje, enquanto eu estou gravando aqui, mas ele ainda está a um preço bem mais baixo, né? Se a gente puxar um mês, ó, uma queda de 3,73, né? Ele custava ficar ali mais ou menos com uma cotação a R$10, agora tá 9,58, tá? Uma queda aí de 4,2% ainda nesse período curto aí de pouco mais de uma semana. Então, o que aconteceu de novidade nesse caso? A CVM, ela acabou de soltar uma outra notificação, vou colocar aí na tela, com efeito suspensivo da decisão que a gente teve algum tempo atrás. Então tá escrito aqui, ó, durante 15 dias, no prazo de 15 dias está aqui, tá? Então tá suspensa aquela recomendação onde deu toda aquela confusão sobre o regime de lucro que o fundo imobiliário MXRF11 estava colocando, né? Então dizia-se que não podia ter uma distribuição de lucro se o fundo mostra prejuízo, tá bom? Então, primeiro ponto, essa decisão está suspensa porque o MXRF11 vai poder entrar com recurso dentro desses 15 dias. Então a gente vê que não precisava aquele pânico tão grande de muitas pessoas vendendo e perdendo ali 10% do seu dinheiro em tão poucos dias, tá bom? A gente precisa manter calma sempre nessas decisões e convicção naquilo que a gente investe, né? Eu sempre costumo brincar que é difícil eu colocar alguma coisa na minha carteira de investimentos, mas depois que eu coloco, é muito mais difícil sair, né? Eu não sou muito adepto de fazer vendas, eu prefiro acumular capital, acumular ativos que me geram dinheiro, ok? Mas beleza, né? O que acontece então com essa decisão da CVM? Alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro ponto, a gente vê que a CVM regula o mercado, mas não é aquele xerifão nervoso que quer acabar com o mercado, acabar com os fundos imobiliários, que eu vi muita gente falando semana passada, até com uma certa falta de respeito, né? Muita gente xingando a CVM, essa decisão, e a gente vê que as próprias pessoas, as próprias instituições
que estão, nesse caso, elas não estão tão emocionadas assim, tão nervosas umas com as outras, né? A CVM coloca aqui uma notificação hoje dizendo que realmente, ok, a gente suspende e vamos conversar novamente, né? Não é algo, nossa, quero te punir porque você está estragando o mercado. Tudo é a base do diálogo, da conversa, né? Inclusive eu vi uma live do gestor do MXRF11, né? Vou até recomendo, foi lá no canal do Arthur Vieira, né? Que você gosta de fundo imobiliário. O professor Arthur Vieira, para mim, é a pessoa que mais entende disso aqui no Brasil, né? É um professor mesmo, explica de uma forma bem simples. Vou deixar o vídeo aqui em cima depois se você quiser assistir. E nessa live, o gestor do MXRF11, ele mostrou que realmente estava tranquilo, né? Dizia que ia entrar com recurso, não era motivo de pânico, e realmente, num histórico maior do MXRF11, se for pegar lá para 2012, era um fundo que tinha prejuízo sim. Então, olha esse ponto, hein? Legal fazer essa pausa aqui para mostrar que fundo imobiliário também pode ter prejuízo. Só que ele disse que ele reverteu, né, esse movimento de prejuízo que ele tinha, mudando um pouco os ativos, né, os CRIs que ele tinha na carteira. Tanto que nos últimos 2 anos, aí se pegar 2021 e 2021 e 2020, ele teve um lucro tão alto que anulou aquele prejuízo que ele tinha em anos anteriores, tá? Então até no último vídeo que eu gravei sobre o MXRF, eu falei que eu não tenho na minha carteira, assim, não é um fundo que eu goste para investir no longo prazo por causa desse passado, né? Era um fundo até certo ponto mais arriscado. Lembra que eu falo para vocês que tem alguns fundos imobiliários bem seguros e alguns que são mais arriscados? O MXRF está tentando mudar um pouco essa característica dele. Ele era um fundo mais arriscado e agora ele está tentando ser um fundo pouco arriscado, um pouco mais de previsibilidade, mas enfim, deu toda essa confusão, mas quero ressaltar que eles estavam bem tranquilos, assim, a gestão do fundo está tranquila, negociando ali com a CVM para chegar num acordo que seja bom para ambos, que regule o mercado. Então, esse ponto, essa notícia para mim é muito positiva, tá? Gerou uma grande repercussão negativa semana passada. Acredito que a gente vai ter uma regularização aí, uma tranquilidade a mais, de repente nos próximos 15 dias, um mês, ficaremos ligados, mas já é uma notícia bastante positiva no mercado dos fundos imobiliários, tá bom? Mas aí eu vou até colocar uma notícia aí na tela mostrando que houve uma queda dos fundos imobiliários em janeiro, na média, até separando por segmentos, ó, os títulos e valores imobiliários, que são os fundos de CRIs, foram que menos caíram, né? Só menos 0,07, isso sem contar os dividendos que pagaram, né? Quem mais sofreu aí, mais uma vez, escritórios e shoppings aí no mês de janeiro, tá? Mas na média caiu pouco, continuou pagando o dividendo esperado. E o que a gente viu de bem positivo em janeiro? Vou colocar aí na tela também para vocês. O Ibovespa subiu 6,98%. Olha só, que alta gigante. Por isso que eu digo, pessoal, não adianta investir só numa classe de ativos, né? A gente tem oportunidades em todos os lados. Então, quem não estava posicionado em nenhuma ação na Bolsa de Valores não aproveitou essa grande alta que a gente teve. Mas ok, agora já pensando para o próximo mês, aí 2022 chegando, o que será que vai acontecer com as ações com a Bolsa de Valores? Então agora eu vou listar para vocês 5 ações que estão sendo recomendadas para investir a partir de agora, tá? Vou colocar aí na tela para vocês, que eu vou pegar aqui dentro do site da Toro Investimentos, né, que é a corretora que eu uso. Então você clica em estratégia e aqui você pode ver as carteiras recomendadas pela equipe de análise, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a carteira mensal, tá bom? É só você clicar aqui e aí descer até o final da página, porque aí você pode clicar e acessar o relatório completo, tá? Eu acho bem mais legal para a gente entender. E antes de eu falar sobre as ações que estão aqui, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu entrevistei uma das analistas responsáveis, que é a Stephanie, e ela mostrou o racional por trás de como investir nessa carteira, tá? Mas agora eu vou te mostrar ela atualizada aqui, ok? São as recomendações de fevereiro, tá? Então a gente tem lojas Marisa, Ambipar, 3R Petróleo, Uzi Minas e VEG. E a parte legal aqui é que eles mostram os detalhes do porquê, né, de cada uma dessas. Então você pode acessar, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, que é o meu link de parceria com a Toro Investimentos. Esse conteúdo é gratuito para todo mundo que tem conta lá, tá? Inclusive, legal de lembrar que todo mundo que abre conta na Toro, pelo meu link, ganha o meu livro, tá? A gente está com uma promoção aqui que eu mando o livro impresso
na sua casa através dos correios, tá bom? Só para quem abre a conta através desse link, você abre a conta, manda o dinheiro para lá, né? Isso ativa a sua conta e aí automaticamente depois de 4 ou 5 dias você recebe um e-mail com as instruções para você acessar a minha loja virtual e aí você faz o pedido gratuito, 100% de graça, desse meu livro e aí você vai receber na sua casa. Bem legal, né? Então, abre a sua conta aí, aproveite essa promoção, beleza? Aí você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo aqui, como eu estou te mostrando, gratuito para quem é correntista aqui da Toro Investimentos, beleza? Então aí você vai saber também a recomendação da Ambipar, que é uma ação bem interessante, né? Focada nessa parte mais de sustentabilidade e outras recomendações. A 3R Petróleo é uma empresa small cap que ela está sendo muito recomendada, os analistas têm uma perspectiva muito positiva, acho bastante interessante ficar de olho nessa empresa, tá? Uzi Minas, uma empresa mais tradicional, mas também pensando num momento de exportação, e a WEG, que é uma empresa aí muito tradicional de indústria, de repente ela está num preço um pouquinho mais barato agora, depois de uma certa queda que teve a Bolsa de Valores nesses últimos meses, então a gente vê que existem muitas ações baratas na bolsa, é interessante pensar nisso também, ok? Então, pessoal, deixem os seus comentários aqui embaixo. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.